Bem-vindas ao quadro Florescendo no Dia a Dia, um oferecimento do Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia é um ministério que se propõe a levar mulheres a glorificar a Deus à medida que conhecem mais as Escrituras. Deixe-me fazer você conhecer um pouco mais da agenda do Unidas durante a semana. Então, na segunda-feira, nós temos esse quadro Florescendo no Dia a Dia, apresentado esse horário às 20 horas por mim, Gisele Lourenço. Amanhã temos convidadas, todas as terças-feiras às 21 horas, sempre temos um convidado tratando o tema daquele mês. Amanhã teremos conosco a Cynthia Reichner. Na quarta-feira, geralmente a gente compartilha depoimentos. Na quinta-feira é o quadro Desconstruindo Mentiras com Verdades Bíblicas com a Lívia Giuliani. E na sexta-feira, geralmente a gente quer colocar podcasts, alguns podcasts interessantes que combinam ou que ajudam a entender melhor o tema que a gente está tratando naquele mês. E talvez também vamos colocar algumas dicas. A sexta ainda está sendo estruturada. Uma vez que você conhece a agenda semanal, acompanhe os stories, porque por meio dos stories você vai ter conhecimento das próximas lives que estão por vir. Tem muitas lives boas, muitas lives que vão ajudar você a crescer no conhecimento do Senhor. Note que temos tentado trazer homens e mulheres que conhecem as Escrituras, que amam ao Senhor. A maioria são conselheiros já da ABCB. Se não são conselheiros afiliados, são conselheiros bíblicos, homens e mulheres que amam ao Senhor. Então fique conosco, tem muita coisa boa vindo por aí. Sem mais delongas, vamos então tratar o assunto que eu vim falar hoje à noite. Então o tema geral desse mês que a gente tem tratado é como desenvolver uma fé feminina no mundo que é feminista. E eu, desde a primeira segunda-feira desse mês, eu comecei diferenciando desejos legítimos de desejos idólatras. Na segunda live eu falei desses desejos legítimos e desejos idólatras dentro do casamento. Hoje eu vou falar entre o relacionamento entre pais e filhos. Semana que vem eu vou falar como discernir um futuro cônjuge tendo esses conceitos em mente. Esse conceito de desejo legítimo e desejos idólatras, não somente no seu coração, como também identificar isso no coração do seu futuro cônjuge. Então, semana que vem será a nossa última live desse tema. Depois eu vou abrir uma exceção e compartilhar 2 princípios bíblicos para florescer no sofrimento. Esses 2 princípios bíblicos eles vão estar em alguns capítulos que eu escrevi. Não é um capítulo desse livro, mas esse princípio está em alguns capítulos desse livro. Será a última segunda-feira desse mês e a primeira segunda-feira de julho. Esse estudo eu levei para uma conferência de mulheres e também já dei uma live para uma outra igreja, mas eu quero deixar essa live salva aqui no Unidas. Então eu vou fazer isso, abrir essa exceção e dar esses 2 estudos. Então fique conosco, tem muita coisa boa vindo por aí. Essa é a nossa terceira live, portanto penúltima, porque a última já é semana que vem, sobre esse tema. Desejos legítimos e desejos idólatras. Sem mais delongas, vamos orar e começar o nosso estudo de hoje. Pai bondoso, graças te damos porque podemos aprender mais do Senhor. Que esse estudo, ao chegar em cada casa, em cada coração, que o Senhor, por meio do teu Espírito, possa dar compreensão e também ocasionar mudanças. Sabemos que esse é um ministério que cabe somente ao teu Espírito, promover mudanças em muitas vidas usando a tua palavra. Eu te peço que o Senhor faça isso, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Com 14 anos de idade, eu me mudei do estado onde eu morava. Eu morava no Rio Grande do Norte. Aliás, eu morava na Paraíba e vim morar no Rio Grande do Norte. Eu vim morar na segunda maior cidade do estado, que se chama Mossoró. Com 15 anos de idade, morando nessa cidade, eu me lembro de conhecer uma mulher que ela mal deixava seu filho brincar a 1 metro de distância dela. Sempre que ela ia ao banheiro, ela levava aquela criança consigo. Ela deveria ter uns 5 anos de idade, eu não me recordo muito bem. Eu confesso que não conhecia muito sobre aquela mulher, mas seu comportamento de completa dependência daquela criança chamava a minha atenção. Eu só tinha 15 anos de idade, mas eu já tinha entendimento para perceber que aquela mulher estava preparando seu coração para se decepcionar. O ponto de equilíbrio daquela mulher era seu filho. Aliás, era alguma coisa ligada a ele, porque uma pessoa não pode ser um ídolo na nossa vida. Um ídolo, por definição, é um desejo. Então, era algum desejo ligado ao seu filho, algum ídolo, algum desejo que
o seu filho lhe proporcionava, que ela então se apegava a isso. Não sei se aquela criança fazia ela lembrar alguma coisa, algo que ela não podia deixar, enfim. Sempre que eu me deparava com aquela mulher, era a mesma cena, a criança não poderia respirar 1 metro de distância dela. Com 15 anos de idade eu estava fazendo o ensino médio, certo dia eu estava voltando da escola, era um dia de provas, então os alunos foram liberados mais cedo, eu estou voltando da escola com mochila nas costas, como qualquer adolescente. Eu estou entrando no bairro onde eu moro. Essa rua que eu estou entrando é uma rua muito famosa, quem é de Mossoró conhece. É a rua da entrada do Boa Vista. É uma rua que fica na lateral do aeroporto. A rua é em formato de S, ela tem uma curva, e quando eu entro na rua tem barulho, tem algo estranho acontecendo, mas eu realmente não sei o que é, até que eu realmente dobro a curva. Quando eu dobro a curva, eu vejo um carro que parece uma ambulância, mas não é bem uma ambulância. Tem um lençol no chão, uma poça de sangue e muita gente ao redor. Então, após me certificar do que realmente havia acontecido, aquela mulher, a mãe daquela criança, passeando de bicicleta com a sua criança, ela se desequilibrou e caiu, e o filho caiu de um lado e o carro passou por cima da cabeça da criança. Que cena chocante, irmãs, que cena terrível. No enterro daquela criança, aquela mulher gritava, mesmo dopada, ela gritava feito louca. Ela se mudou, depois eu me mudei também, eu nunca mais soube nenhuma notícia dessa mulher, nunca mais eu soube nada sobre ela. Essa mulher não conhecia a Deus, ela não tinha o temor do Senhor, e ao invés de adorar ao Senhor por ter lhe dado um filho, e cuidar dele, apresentar esse filho a Deus, ela fazia desse filho seu porto seguro, de maneira que ela mantinha aquela criança uma espécie de cativeiro, ainda que em seu lar, mas ela praticava a subserviência para com seus filhos. Os ídolos são assim, eles roubam nossa autonomia, porque verdadeira liberdade a gente só tem quando a gente serve a Deus. O ídolo nos escraviza e em última instância ele leva até o nosso juízo. E eu não sei se foi isso que aconteceu com aquela mulher. Mas a alegria daquela mulher, aquela criança, ele era a sua vida, ele era o seu porto seguro. Como pais, é impossível, imagino eu, que não amar as preciosidades que Deus nos deu. Isso não tem nada de errado nisso, mas precisamos cuidar bem do nosso coração, irmãs, mantendo longe da idolatria. Porque às vezes o que nós desenvolvemos no nosso coração não é amor bíblico. O que desenvolvemos no nosso coração é idolatria. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez para Tiago, a Epístola a Tiago, capítulo 4, versos do 1 ao 10. Esse texto é o nosso texto que a gente tem usado esse mês. Eu estou quase decorando, uma porção maravilhosa para você ler e estudar também. Diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobro, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Tiago, a Epístola a Tiago, capítulo 4, versos do 1 ao 10. Idolatria nos conduzirá a sentimentos perversos, como egoísmo, ciúmes, iras, discórdias, porfias, mas a adoração verdadeira a Deus nos fará adorar a Ele enquanto nós cuidamos do presente que Ele nos deu, mas sempre com essa consciência de que eles não são nossos, eles não pertencem a nós, e se Deus quiser levá-los, a gente precisa aprender a adorar como Jó e dizer: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja então o nome do Senhor.
Só iremos nos manter com esse pensamento se continuarmos em completa adoração ao Senhor. Mas se perdemos esse alvo de vista, isto é, que fomos feitos para adorar a Deus, conduzir nossos filhos a esse mesmo estilo de vida, adorar ao Senhor, mas se nós criarmos eles para nós, vai ser o nosso fim, também o fim da nossa criança. Raquel queria tanto um filho que ao ter esse filho ela morreu. O ídolo cobra caro. Precisamos aprender a fazer como Abraão fez, sacrificar no altar do Senhor os nossos ídolos, de maneira que se Deus quer o nosso filho, a Ele nós daremos, porque Ele sabe o que é melhor. A sua vontade será sempre boa, perfeita e agradável. Criar filhos para Deus livra nossos corações de escravizar nossos filhos para satisfazer nossas vontades. Criar filhos para Deus em completa submissão à sua vontade vai nos livrar de usar de subserviência, de subterfúgio para obrigar essa criança a fazer a nossa vontade. Deus, Ele não nos dá explicação do que Ele está fazendo na nossa vida, minha irmã, porque Ele é Deus e nós somos as criaturas. Tudo que Ele faz é justo, reto e bom. E é por isso que submeter a Ele é a coisa mais sábia, mais prazerosa, mais sensata a ser feita, ainda que esteja doendo em nosso coração. Quando perdemos o referencial, é fácil sair do eixo e praticar a subserviência. Aquela mulher sufocava aquela criança e com a sua morte ela ficou sufocada. E se ela não se converteu até hoje, deve estar sufocada. Eu não sei mais notícias dela. Quando nós não nos submetemos a Deus, estamos sujeitos a praticar todo tipo de coisa. Não me surpreenderá se você exagerar na disciplina, se você pedir algo do seu filho que nada tem a ver com submissão bíblica. Você sempre vai passar dos limites porque você perdeu o eixo, o ponto de equilíbrio, o referencial. Exatamente como foi com aquela mulher, ela perdeu o referencial e passou a fazer do seu filho escravo dos seus desejos. Nenhum filho deseja isso, ter uma mãe como essas, que sufoca e chama isso de amor bíblico. Cuidado para não dar dar nomes bíblicos a desejos carnais. Talvez o que você chama de amor, a Bíblia chama, sabe de quê? De orgulho, cobiça e idolatria. É isso mesmo, você erigiu um altar e nesse altar você colocou a si mesma, de modo que se tudo não for do seu jeito, se tudo não for para servir você, você fica frustrada, emburrada, embrutecida. A mesma lição que nós ensinamos para os nossos filhos, para as nossas crianças, que não devem ficar frustradas quando nós não damos a elas o doce que elas tanto querem, também deve servir para nós. Quando Deus não nos satisfaz, quando Deus não satisfaz nossos desejos vis, precisamos começar a adorar ao Senhor e nos arrepender das idolatrias que nós nutrimos em nossos corações. Submissão dos filhos é limitada, assim como a autoridade dos pais também é limitada. Existem muitos pais que praticam a subserviência quando disciplinam seus filhos de forma errada. Eles acham que porque são pais, podem fazer dos seus filhos o que querem, inclusive bater nele quando quer, como quer, quando quiser. São pais que de forma inconsciente ou não intimidam seus filhos para que esses lhes satisfaçam o que agrada a eles. Muitas vezes projetam seus sonhos mesquinhos nos filhos e os filhos, se não fizer o que eles querem. Usam da sua posição de autoridade para obrigarem seus filhos a fazer o que eles querem e chamam isso de autoridade, e os filhos são obrigados a fazerem o que eles querem porque eles são ensinados a serem submissos. Estes nada entendem de submissão bíblica e aplicam a subserviência a todo o tempo. Quando os filhos são pequenos, eles disciplinam a criança espancando-a e dizem que pode fazer isso porque afinal ele é a autoridade na vida do filho, mas esquecem de submeter a autoridade final, que é o Senhor. Esquecem-se eles que Deus trará toda a obra escondida à luz. Tudo que for feito às escondidas, Deus vai trazer a luz de todos em um só momento. Pais que aplicam a subserviência não têm o temor do Senhor em seus corações e por isso eles intimidam os filhos com medo. Eles não ensinam seus filhos a temerem a Deus, mas ensinam eles a terem temor dos próprios pais. Eles aplicam a disciplina física como forma de castigo para finalmente mostrar quem é que manda nessa casa. Eu lembro que ainda criança, eu e meus irmãos não tínhamos o direito de brincar lá fora. Nossos vizinhos mal nos conheciam. Nós nunca podíamos sequer brincar ou sentar na calçada.
Éramos como prisioneiros domiciliar. Meu pai usava da força para nos forçar a ficar em casa. Certa vez ele nos deu uma tarefa que era de levar uma bacia cheia de água de um recinto da casa para outro, de um cômodo da casa para outro. Eu e minha irmã mal conseguimos levantar a bacia, mas com muito esforço a gente conseguiu levantar e devagarinho fomos tentando levar aquela bacia. Mas em um dado momento a água transbordou da bacia e molhou o chão. Meu pai pegou o cinturão e nos bateu só porque ele nos deu uma tarefa que nós não podíamos cumprir. Ele abusava de autoridade. Pais iguais a esse são muito comuns, mais comuns do que o que nós imaginamos desse mundo caído, que usam da força, da posição de autoridade para intimidar, para praticar subserviência, subjugar, aterrorizar e obrigar o outro a fazer a sua vontade. Isso porque eles não aprenderam a temer a Deus. Quando temos pais que são submissos a Deus e praticam a autoridade bíblica, eles não vão abusar de nenhuma forma dos seus filhos. Quando aplicarem a disciplina, eles farão isso chorando, dizendo claramente para o filho que essa disciplina está doendo muito nele. E que ele faz isso para o bem do filho, para que ele aprenda não a ter medo dele, mas a temer ao Senhor. Pais que são submissos a Deus não têm prazer em disciplinar seus filhos, assim como Deus não tem prazer. Deus não fica dando gargalhadas enquanto é necessário disciplinar a mim e a você. Em diversos momentos as entranhas dele se comovem, ele vem ao nosso encontro com muita misericórdia. Deus é o Deus de justiça perfeita, mas as nossas justiças são falhas, postas na balança e achadas em falta. É necessário aos pais sempre avaliarem suas atitudes e a fim de perceber se nos seus atos não existe maldade. Se ele faz aquilo, disciplina seus filhos com interesses egoístas, carnais e não espirituais, não com armas divinas. Pais que praticam a subserviência desonram a Deus e levam seus filhos cada vez mais para longe deles. O filho que cresce no lar onde os pais sempre praticam intimidação, a subserviência, o medo, o terror e não o temor do Senhor, geralmente paga um preço de ter filhos que tão logo possam sair de casa, eles vão para bem longe e nunca mais voltam. Tão logo eles possam se defender, eles vão deixar de apanhar de modo errado e talvez vão usar a força para impedir todo e qualquer abuso. A força física para impedir todo e qualquer abuso. Por isso, pais, pratiquem a autoridade bíblica, ensinem seus filhos no temor do Senhor. Que eles corram para você e não de você. A submissão bíblica agrada a Deus, mas a subserviência vil é coisa do diabo. A submissão bíblica agrada a Deus, mas a subserviência vil é coisa que desagrada ao Senhor. Não intimide seu filho, ainda que pequeno, porque ele tem força menor. Porque vai chegar um dia que a sua força vai ser maior que a sua. Eu nem posso imaginar o desastre que será no seu lar. Construa memórias com seus filhos que dignificam a Deus. Ensine seu filho no temor do Senhor. E eu tenho certeza que ele sempre voltará, nem que seja para pedir um conselho e seguir adiante. Até porque os filhos não vão ficar para sempre com os pais. Muito importante você ter isso bem firmado na sua mente. Pais, de forma inconsciente ou não, dependendo da maturidade cristã que eles têm, muitas vezes eles escravizam os filhos, eles criam os filhos para eles. Então eles criam os filhos como garantia da sua aposentadoria. Eles criam filhos para que na velhice possam ser cuidados por eles. E não é que eu estou isentando os filhos de que por amor a Deus devem sacrificar pelos pais ou por qualquer outra pessoa a fim de honrar a Deus. Mas se os pais já criam os filhos com essa expectativa idólatra, isto é, de que eles vão viver com eles para sempre e vão ser cuidados por eles na velhice, eles estão preparando o coração para se frustrar. Eles estão preparando o coração para ser quebrado. E quando isso acontecer, eu nem posso imaginar como ele vai estar, porque os ídolos eles esmagam o nosso coração. Eles nos quebram por completo, eles fragmentam nossas emoções. Crie seus filhos com a perspectiva certa, a de adorar a Deus. Crie seu filho não com interesses mesquinhos, com propósitos obscuros, mas crie seu filho para amar a Deus com todo o coração. E se Deus quiser levar ele para longe, 100.000 quilômetros de distância, você já aprendeu, porque você já treinou seu coração que ele pode estar longe de você, mas estando com Deus, ele pode estar seguro. Você vai continuar amando ao Senhor, não importa onde quer que seu filho esteja. Lembre-se que a instituição que permanece é marido e esposa.
família é marido e esposa, por isso crie um bom vínculo com seu marido e não perca isso com a chegada dos filhos. Pelo contrário, torne isso ainda mais sólido. Preste atenção, irmãs, filhos precisam de referencial. Casais que às vezes não têm uma intimidade muito grande, quando os filhos chegam, os filhos distanciam o casal, esse lar está desestruturado, porque está tudo errado. Esse casal não ama a Deus com todo o coração e não colocam em primeiro lugar um ao outro. E em segundo lugar, o filho, a ordem está errada. O filho ele precisa ter a consciência de que ele não tem o primeiro lugar, não é primazia no lar deles. O filho precisa aprender que primazia no lar dele é Deus. Os pais amam um ao outro, os cônjuges, e depois vem os filhos vêm sempre em segundo lugar. E em terceiro lugar, porque em primeiro lugar vem o Senhor, em segundo lugar o marido e em terceiro o esposo. Não mudem essa ordem, porque você vai pagar o preço. Os filhos precisam desse referencial. Pais que erram nisso, a ideia de não nutrir um relacionamento firme entre um com o outro, o cônjuge, o marido com a mulher, e passam então a exaltar o filho, darem mais atenção ao filho do que um ao outro, tem problemas incorrigíveis. Quando o ninho vazio chega, eles passam a ficar como dois estranhos dentro de casa. E o lar deles fica destruído. Por quê? Porque eles não fizeram a coisa certa. A instituição divina é marido e mulher. É homem e mulher que vão permanecer. Os filhos simplesmente passam tempo com os pais. Normalmente 20 anos. Aqui no Brasil, às vezes um pouco mais. Mas isso dificulta muito os pais agirem biblicamente. Quanto mais tempo o filho passar com os pais, às vezes ele vai criar expectativas idólatras de que o filho vai permanecer com ele. Isso dificulta muito. Mas o filho, sabiamente, deve procurar se estabelecer e não se intimidar com a subserviência dos seus pais. Então, mamães, parem de dar chiliques. Seu filho precisa ser criado para assumir um lar. E talvez, para que ele esteja pronto, você vai precisar criá-lo com mais independência sua, mas nunca com independência divina. Por isso, uma boa criação não é avaliada se você faz tudo ou faz de tudo por seu filho. A boa criação é avaliada à luz do temor do Senhor. O quanto que você ensinou seu filho a temer a Deus e não ficar dependente de você. Mas sim quando ele aprendeu a depender do Senhor. Nós pais erramos muito quando a gente não ensina os filhos a pescarem. Lembre-se que o filho vai precisar estabelecer o próprio lar. E como eles vão fazer isso se você não ajuda em nada? Você só não faz comer no lugar dele, porque afinal de contas não serve. Você cria seu filho como um parasita seu e depois vem chorando perguntando o que aconteceu, onde foi que você errou. Errou em não ensinar seus filhos no temor do Senhor, mas a depender demasiadamente de você. Isso não é bíblico. O filho deve ser preparado para sair de casa. E ainda que ele não case, é muito importante ele estabelecer seu próprio espaço a fim de aprender a pagar água, a pagar energia, a comprar comida. Isso amadurece muito qualquer ser humano, faz um bem incrível para um jovem. E leva seu filho a cada vez mais depender do Senhor. Porém, se você facilita muito a sua vida na infância, você pode dificultar a vida dele pelo resto dos seus dias. Então, ensine seu filho a ser cada vez mais independente de você. Sempre ensine seu filho a fazer escolhas na mais tenra idade. Ensine seu filho a ser independente de você, mas dependente do Senhor. Então vá conferindo a ele liberdade. Não faça tudo por ele, não faça escolhas por ele, como o tipo de roupa que vai vestir, seus amigos, que tipo de namorado ele vai ter. Não faça isso. Ensine seu filho a fazer escolhas na mais tenra idade, ele pequenininho, 1 ano, 2 anos, coloque 2 roupas em cima da cama, peça para ele escolher e vá conferindo independência, liberdade, vá ensinando ele a fazer escolhas bíblicas. E ensine seu filho a ser independente de você, mas nunca independente de Deus. Se você tiver isso bem firmado, não vai usar da força para obrigar seu filho a fazer o que você quer. Não vai usar de subterfúgios, aqueles dramas os mais coreanos possíveis para manter seu filho perto de você. Não faça isso. Tem muitos pais que fazem isso, obrigam seus filhos a fazerem a sua vontade. Parece que eles usam de subterfúgios os mais carnais possíveis. Mas você que é uma mulher madura, não faça isso. Porque quanto mais você fizer esse tipo de coisa, mais para longe você vai levar seu filho. Filhos, por pequenos que sejam, eles percebem essas atitudes nos pais.
Com apenas 5 anos de idade, eu percebi como meu pai era um homem controlador e usava do medo para impor terror sobre nossas vidas. Essas coisas são notadas bem cedo. Não pense que crianças não sabem o que está acontecendo à sua volta. Eles sabem sim. E eles conhecem você mais do que você mesma. Então use essas oportunidades do seu coração ser exposto por um filho, por um marido, para crescer. Se seu filho falar algo sobre você, escute o que ele está dizendo. Eles sempre nos corrigem. Em vez de você mandar ele calar a boca, você aprende com ele o que ele está falando. Ele tem algo a falar sobre o seu caráter para ajudar você a crescer. Filhos são uma grande bênção. Eu, como professor, eu aprendo muito com os meus alunos. Eles me corrigem pequenininhos, 3, 4 anos. Eles me dão cada lição preciosa que eu guardo no coração para sempre. Mães espirituais devem fazer isso, aprender com seus filhos. Isso não diminui em nada você. Na verdade, ensina seu filho a verdadeira humildade. Quanto mais você for humilde, mais seu filho vai amar e respeitar você. Veja se suas obras não são unicamente para intimidar seu filho, porque você tem interesses egoístas no coração, porque tem nutrido a todo instante ídolos. E quando nós decidimos adorar os ídolos em nosso coração, Deus resiste às nossas orações, é o que Tiago diz. Ele nos entrega nossos ídolos, nossos desejos carnais. E uma vez que isso acontece, nós vamos sofrer muito. Então você, mamãe, que tem praticado algum tipo de subserviência com seu filho, algum tipo de autoridade abusiva, com propósitos egoístas, se arrependa o quanto antes e passe a glorificar a Deus. E mesmo que seja tarde demais, porque seu filho já é grande, ele já percebeu o quanto você é controlador, ele está indo para cada vez mais para longe de você, você se arrepende diante do Senhor, pede perdão a Ele. Quando tiver a oportunidade, pede perdão ao seu filho, diga que você fez errado. E mesmo que ele demore muito para restabelecer o relacionamento entre vocês, um relacionamento de confiança, você continua descansando no Senhor, esperando o tempo dele, servindo ao Senhor. Se um dia Deus pode então restaurar esse relacionamento de novo, seu filho vai poder confiar novamente em você. Seria muito bom se estas coisas estivessem bem firmadas em nossas mentes antes de termos filhos. Seria muito bom, seria muito melhor não aplicar a subserviência vil, mas ensinar nossos filhos na submissão que agrada ao Senhor. Mas em alguns casos a gente só vai aprender depois de ter errado. Eu já pratiquei em alguns momentos, em alguns relacionamentos que eu tive, essa subserviência, essa ligação idólatra. Isso maltrata, isso vai só afastando, vai fragmentando o relacionamento. Infelizmente, às vezes a gente só aprende depois de ter errado. Mas nunca é tarde, né? Para glorificar o Senhor. Vamos aprender, às vezes, a lição depois de já ter feito uso de autoridade abusiva, de usar de subterfúgios carnais e não espirituais, como inventar uma doença, ficar acamada, só para que seu filho não se mude de uma cidade para outra. Ele foi promovido, né, ganhou um trabalho, ele tá indo para outra cidade, mas você usa de subterfúgio para manter seu filho perto. Perceba como nós somos egoístas. Se você tem praticado esse tipo de subserviência, esse tipo de subterfúgio, não se preocupe que se seu filho não identificou, o futuro cônjuge dele vai identificar. E quando isso acontecer, o futuro cônjuge já não vai ter a mesma misericórdia que o seu filho tem. E vai levar cada vez mais seu filho para longe, os netos, e por aí vai. Nenhuma nora, nenhum genro vai suportar pais idólatras. Nem se preocupe que todo genro ou nora percebe quando seus sogros são idólatras. Às vezes percebe até no namoro. E vai alertar seu filho sobre o seu comportamento abusivo, controlador e idólatra. Duro é o caminho do transgressor, é como que cercado de espinhos. Você nunca se sente em paz, parece que está sempre sendo punido. Isso porque você não aprendeu a dar glória a Deus, a dar glória devida e fica agradando os ídolos, esses desejos vãos em seu coração. E o ídolo ele nos escraviza, ele nos humilha, ele nos chantageia. E por isso é que a gente deve então fazer com nossos filhos. A gente às vezes quer se relacionar com os filhos de forma idólatra. A gente quer se relacionar com o marido de forma idólatra, com os filhos e também levar os outros relacionamentos de forma idólatra. Não, minha irmã. Percebe que quando a gente perde o referencial, o relacionamento vertical não vai bem, os relacionamentos horizontais também começam a ser desestruturados. Por isso é preciso exaltar a Deus em nosso coração. É por isso que precisamos conhecer bem a Deus e nos arrepender desses desejos idólatras. Não se faça refém desses seus apetites carnais, mas se arrependa deles.
E quanto mais cedo você fizer isso, mais você vai então experimentar a paz. Por quê? Porque, minha irmã, Deus ele é inimigo daquele que levanta ídolos no seu coração. É o que Tiago está falando. Tiago está falando para crente. Crentes continuam levantando ídolos no seu coração, exaltando ídolos. E quanto mais você fizer isso, mais Deus vai cercar você. Não fique com raiva da sua nora, não. Fazendo a sua nora inimiga, seu genro é seu inimigo, todo mundo é seu inimigo. Ninguém é seu inimigo, não. Quem é inimigo é você mesmo, que tem praticado a subserviência. É Deus que tem se feito seu inimigo. Então se volte para Deus e se arrependa. Quando você se arrepender e se humilhar diante dele, ele vai então exaltar você. Sendo assim, não use subserviência com seu marido, nem com seus filhos, nem com ninguém. Nenhum relacionamento vai suportar esse tipo de subserviência. Ninguém suporta isso, não. Relacionamentos idólatras são horríveis. Não use intimidação, mas sim se submeta a Deus e então se arrependa dos desejos idólatras que você tem levantado em seu coração, nutrido em seu coração. Note que é tudo uma questão de onde está Deus. Se Deus está no centro e a sua palavra está em nosso coração, a gente vai identificar com facilidade estas obras da carne e se arrepender para a glória de Deus e passar a ver para a glória de Deus. Se Deus é o nosso Deus verdadeiro, nós vamos subjugar os nossos ídolos, crucificar nossos desejos e não as pessoas, por não terem satisfeito os nossos desejos vis. Seu marido, seu filho, sua amiga, são pessoas criadas para a glória de Deus e devem se submeter a Deus, completamente ao Senhor. De modo que se o que você fizer para essa pessoa leva ela a ter mais comunhão com Deus, aí o que você faz tem valor para Cristo, valor para a eternidade. Porém, nunca se esqueça que todos nós somos responsáveis por nossas escolhas. Então não fique aflito se fulano, cicrano não serve a Deus, não tem obedecido a Deus. Deus tem uma forma de trabalhar em cada vida, minha irmã. Não deseje usurpar o lugar de Deus. Não deseje ser o Espírito Santo na vida de ninguém. Deseje ser um instrumento usado por Deus quando Ele quiser, como Ele quiser e por quanto tempo Ele quiser. Nunca se esqueça que seu ministério não é ser o Espírito Santo na vida de ninguém. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e ele se encarrega de lembrar as verdades das Escrituras, bem como de encravá-las em nosso coração, no coração da pessoa que já creu em Cristo, fazendo isso de forma perfeita, na medida da necessidade. Mas se você tentar fazer o papel do Espírito Santo, talvez você vai ficar igual a mulher rixosa de Provérbios, e vai perder os seus filhos. Cada vez mais eles vão para longe de você. Esteja consciente que seu papel é aproveitar com muita intensidade. Preste atenção no que eu vou falar para você. O seu papel é aproveitar com muita intensidade os 10 primeiros anos de vida da sua criança. Em especial os 5 primeiros anos, para ensinar verdades profundas sobre Deus, sobre o caráter de Deus, sobre a pessoa de Jesus Cristo e sobre pecado. Se esse trabalho for bem feito, seu filho vai reter os ensinamentos por toda a vida. Ganhe seu filho para Deus nestes primeiros anos de vida. Ensine a ele verdades profundas. Os 5 primeiros anos de vida de uma criança são fundamentais para moldar seu caráter para sempre. Preste atenção. Enquanto ele está pequenininho, é como se ele fosse um barro que pudesse ser imprimida ou alguma marca pudesse ficar nele. Depois o barro vai ficar duro. E só quem pode quebrar e fazer de novo um vaso é o próprio Deus. Então você vai precisar aproveitar os 5 primeiros anos de vida quando o vaso ainda está muito moldável, para você ensinar verdades espirituais, verdades marcantes que vão moldar a vida dele como um todo, para sempre. Neste caso, temos muitos pais que não estão cumprindo seu papel direito. Eles terceirizam o ensino secular para o governo e também terceirizam o ensino espiritual para a igreja. E perdem os anos em que mais poderiam aproveitar para ensinar seu filho no temor do Senhor. Sendo assim, ele vai colher as consequências da sua negligência. Antes de seu filho dizer papai e mamãe, ele deve ter aprendido quem é Deus, Jesus, identificar pecado. Nem se preocupe que capacidade ele tem. Não sei você, se você está pronta para aproveitar o tempo integral para ensinar verdades eternas ao seu filho. Os 5 primeiros anos de vida, grave aí, os 5 primeiros anos de vida, a criança tem uma inteligência tão tamanha, irmãs, a ciência já comprovou,
que eles podem aprender 4 a 5 idiomas ao mesmo tempo se eles forem expostos de tão inteligente que eles são. E 5 anos é a idade da fé. 5 anos é a idade da fé. Isto é, se a criança ouvir o evangelho desde do ventre, desde bebezinho, a probabilidade dele se converter antes dos 5 é grande. E se ele não se converter antes dos 5, depois dos 5 vai ficar muito mais difícil. É por isso que você tem que pregar o evangelho na mais tenra idade. Quando ele ainda for bem pequenininho, quando ele ainda estiver no ventre. Se depois dos 5 anos ele não se converter, se até os 5 anos, depois dos 5 anos vai ficar muito mais difícil. As suas oportunidades vão diminuindo, o tempo está dificultando, a coisa vai fechar, vai diminuir muito as suas chances. Lembre-se que na adolescência já vai mudar muito seu relacionamento com ele. Já não vai ser mais aquela tutora constante, de ensinar o tempo todo. Sua mentoria já vai ser mais à distância, vai ser mais uma conselheira. Espera ele te procurar, espera ele te consultar. Se você fez um trabalho bem feito nos anos anteriores, seu filho vai te procurar. Ele vai te consultar. Se você nutriu um bom relacionamento nos anos anteriores e não usou de subserviência, de controle abusivo, na adolescência, eles vão te procurar. Mas se você é uma mulher controladora abusiva, na adolescência eles não vão querer mais saber de você, não. Eles não vão ter prazer de estar em casa, eles vão querer estar sempre fora de casa. Muitos pais perdem os filhos quando poderiam ter estabelecido um relacionamento amigável, saudável, baseado no temor do Senhor. Filhos odeiam pais controladores. Você precisa ensinar seu filho a fazer escolhas bíblicas. Na adolescência ele vai começar a fazer as escolhas dele. De maneira que se você fez um bom trabalho nos anos anteriores, já deu uma boa base para ele, vai conseguir fazer escolhas na dependência do Senhor e vai consultar você. Mas se ele fizer más escolhas, ele também vai colher as consequências das suas próprias escolhas, do seu próprio caminho, do qual ele escolher seguir. Pode ser que você fez um bom trabalho, você foi uma mulher sábia, você não usou de subserviência, de controle abusivo, mas seu filho é um filho rebelde mesmo. Isso porque ele nunca se converteu. Isso porque é o trabalhar de Deus em cada coração. Então descanse, porque uma vez que você fez seu trabalho era ensinar ele a depender do Senhor, você vai ser cobrada por isso. Agora é entre ele e Deus. E ele vai ser cobrado também se ele aplicou ou não no seu coração. Mas descanse. Às vezes é o trabalhar de Deus na vida do seu filho. Ele precisa aprender a andar com Deus. A vida cristã pessoal, ela é pessoal e ela é intransferível. Enquanto o seu filho não experimentar um relacionamento pessoal com Deus, ele nunca vai estar realmente seguro. Por isso, ao invés de ficar dando chilique emocional, mostrando-se controladora, minha irmã, dobre seu joelho e ore todos os dias por seu filho. Essa é a maior e melhor obra que uma mulher de Deus pode fazer, orar pelo seu filho. Uma mãe que ora abala a terra, faz o diabo tremer e o céu festejar. Não tem coração rebelde que resista. Não tem coração de filho rebelde que resista à oração de uma mãe piedosa. Tudo isso é fruto de uma vida com Deus, minha irmã. Tá vendo como é bom temer a Deus? Temer a Deus nos ajuda a entender o nosso papel. Guarda nossos corações, nossas emoções. Preenche nosso coração de afeições santas. Se submeter a Deus, guardará nosso coração de idolatrar nossos filhos, de colocá-los num lugar que não lhes é devido. Nos fará cuidar deles como preciosidades que vão ser apresentadas a Deus. E quanto mais os filhos perceberem seu amor por Deus, mais eles vão te amar. Pode ter certeza disso. Como filho eu digo isso. Pode ter certeza que quanto mais seu filho vê que você é uma mulher de fé, uma mulher de Deus, mais ele não controladora nem abusiva, que o deixa livre, mas que estará sempre ali para lembrá-lo do caminho reto a seguir, seu filho certamente nunca vai se afastar de você. Quanto mais em Deus você estiver, mais perto você terá seu filho. Quanto mais longe de Deus você estiver e deixar ser dominado por sentimentos egoístas, mesquinhos, idólatras, mais longe você terá os seus filhos. Às vezes o filho continua perto por pena, mas não por amor verdadeiro. Porém, o cônjuge do seu filho, ao perceber suas atitudes idólatras, mais dificultará a sua vida. Mães idólatras geralmente fazem das suas noras, dos seus genros, rivais. Começa uma competição em família e isso por si só destrói. Nunca se esqueça que a família sempre será os cônjuges, é marido e mulher. Os filhos são emprestados por um tempo determinado e devemos aproveitar bem esse tempo para lhes ensinar a coisa mais importante, que é honrar a Deus, temer a Deus, não ter terror de nós.
Quanto mais eles temerem a Deus, mais eles vão honrar biblicamente os pais. Porém, quanto mais você usar da força, de subterfúgio, de subserviência para manter cativos seus filhos, mais você vai tê-los longe. Mais Deus os levará para longe. Deus sempre cercará o caminho do idólatra. Por isso, se arrependa. Se submeta a Deus e crie seu filho debaixo do temor do Senhor e não do seu terror pessoal. Crie seu filho para amar a Deus e não para lhe agradar. Sempre que você o disciplinar, ensine que está fazendo isso por amor ao Senhor, porque você quer o bem daquela criança, que é andar no temor do Senhor. Não o discipline por desejos egoístas, como por exemplo, porque ele te feriu, porque ele te magoou, porque ele te envergonhou. Não, minha irmã, coloque Deus no centro. Eu estou disciplinando você porque eu faço isso por amor ao Senhor, porque eu amo a Deus e eu amo você. É maravilhoso quando nós entronizamos a Deus em nosso coração, tudo fica mais fácil. Podemos usufruir do amor dos nossos filhos e do nosso marido sem que isso nos controle. E seja um tapete escorregadio, minha irmã, que vai levar você a cair. Como a mulher que edificou a casa sobre a areia e veio a tempestade e nada sobrou. Edifique a sua casa sobre a rocha que é Cristo. E Cristo sempre vai permanecer com você, Ele nunca vai te abandonar. Ele prometeu lá em Hebreus que nunca nos deixaria. Só tem um jeito, minha querida, de guardar o nosso coração. É guardando-o para Deus. Porque quem adora o ídolo vai viver sempre triste, frustrado, sempre em busca de algo que às vezes nem ele sabe o que é. A pessoa vive em busca de prazeres fúteis, de se satisfazer no amor de um filho, que às vezes liga 3 vezes por ano. Não se reduza a esse nível de idolatria, não, minha irmã, de escravidão, não. Se satisfaça no amor de Deus. E mesmo que seu filho só venha te visitar 1 vez por ano, você está satisfeita, porque você não depende do amor dele. É importante que ele saiba disso, que ele tenha isso bem confirmado no coração dele. Minha mãe não depende do meu amor. Ela ama a Deus, ela ama ao Senhor. E quanto mais você amar a Deus, mais ele vai se aproximar de você. Vai ser como um imã que vai atrair. Mas se você tem um amor idólatra, dependendo do seu filho, mais ele vai ficar repulsivo, não vai querer se aproximar de você. Se você usar de subterfúgio, ficar ligando, cobrando, chantageando, minha irmã, se cada vez mais seu filho vai para longe de você e ele não vai voltar. Uma vez que você já criou seu filho com a perspectiva certa, isto é, ter seu próprio lar, se desenvolver, ganhar independência e ainda que ele não case, você dá a maior força para ele alugar o seu cantinho, para poder cobrir os gastos, né? Pagar água, como eu já falei, energia, para que ele possa saber de onde vem dinheiro. Isso vai fazer um bem danado para a vida dele. Mas pais que criam filhos com dependência exaustiva, além da medida, estão preparando o coração para se frustrar. Eu nem posso imaginar como ele vai se sentir quebrado quando isso acontecer. Por isso, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Bom é andar com o Senhor e fazer tudo para Ele, inclusive criar filhos. Sempre com o foco certo, eles não são meus. Eles vão passar um tempo comigo, eu vou aproveitar o máximo para ensinar o caminho de Deus, para que eles então andem nesse caminho por toda a vida. Mesmo sem mim, eles estão andando e caminhando com Deus. E você vai então ganhar galardão aqui na terra e no céu. O galardão aqui na terra será um filho que, mesmo longe, tem seus ensinamentos, que são os de Deus, como um colar em seu pescoço. E ainda que vocês não se veem muito, não se falam com muita frequência, seu filho tem admiração por você. Sempre ele conta com alegria para a família, para os amigos, a mãe que Deus lhe deu. E ele agradece e trata você com respeito. Porém, mães que criam seus filhos para si, os perdem cedo. Eles não aguentam mais seu controle abusivo e até casam cedo para sair de casa. Essa semana uma irmã me procurou no Instagram e ela disse que um dos motivos que fez casar de forma errada foi o desejo de sair de casa. Ela queria se livrar do jugo dos pais. Pais que criam filhos debaixo desse jugo perdem seus filhos cedo. Eles querem o mais possível sair de casa o mais cedo possível e às vezes eles realmente não estão prontos porque você não preparou eles para sair de casa. Eles realmente não estão amadurecidos porque você não foi capaz de ensinar eles a amadurecer. A culpa é sua. Você não ensinou a seus filhos a fazer decisões bíblicas, não ensinou eles a depender de Deus e a caminhar com o Senhor. No mês de julho e agosto, vamos ter uma série de lives
sobre criação de filhos, mas no mês de agosto, mais precisamente, nós vamos falar sobre relacionamento, como lidar com o filho ou se relacionar com o filho biblicamente, tendo em vista as suas faixas etárias. Enquanto eu estava estudando esse assunto, Deus colocou isso no meu coração. Muitos casamentos estão, às vezes, saturados, desestruturados. Por quê? Porque os pais não entendem os limites e avançam os limites na vida dos filhos casados. Isso traz muitos problemas. Precisamos aprender qual é o nosso lugar, minha irmã. Sabemos que ensinar um filho com intensidade é só na infância. Na adolescência já vai se distanciando mais. E quando eles chegarem na fase adulta, na juventude, você deve saber o seu lugar e cada vez mais deixando seu filho fazer escolhas. E quando ele estiver casado, aí nem se preocupe que ele já encontrou o lugar dele. Então você deve se colocar no seu lugar e não ficar invadindo o espaço do seu filho. Um filho, por mais amoroso que seja, jamais permitirá que sua mãe o controle para sempre. Por isso, faça bem o seu trabalho na infância. Ensine seu filho a amar a Deus com todo o coração. E vai então fazendo esse desmando, vai cortando o cordão umbilical, a fim de que seu filho amadureça. Faça como a mamãe passarinho, que vai empurrando seu filho para voar, para que ele crie asas e voe para Deus, certo? Mas se você é o tipo de mãe que dá conselho a toda hora, ainda que sejam bons, mas não é o momento, nem a forma, nem foi consultada para isso, você cada vez mais vai afastar seu filho. Se você o criou bem, seu filho vai sempre procurar amar a Deus com todo o seu coração e vai andar com Deus. Vai procurar respostas bíblicas nas escrituras, onde você ensinou para ele que a fonte é a Bíblia. Então ele vai para lá. E um dia, quando ele sentir necessidade, ele vai te procurar. Mas não fique à espera disso. Não fique nessa necessidade exaustiva de que seu filho volte para você para pedir conselhos. Não seja esse tipo de mãe. Fique em paz, ensine seu filho a amar a Deus. É por isso que essas lives vão ser muito importantes, irmã. Prepara o coração para aprender, porque a gente vai trazer muitos princípios bíblicos naquele período. Que Deus abençoe. Então, revisando, lembre-se que na infância, você deve se relacionar com seu filho de modo a lhe ensinar com muita intensidade. Eles pequenininhos, eles amam ficar conosco, amam fazer tudo conosco. Querem fazer tudo conosco. Então, aproveite esse tempo, quando eles são pequenininhos mesmo, para ensinar o temor do Senhor, para ensinar a amar a Deus e principalmente a se converter, a se arrepender dos seus pecados. Depois vai cortando, vai soltando a sua criança. Na adolescência, não fique sufocando ele. Criança nenhuma gosta disso. Essa codependência é exaustiva, certo? E quando ele estiver na fase da juventude, minha irmã, encoraje seu filho a trabalhar, encoraje seu filho a ganhar seu dinheiro. Você deve incentivar ele a ter o seu próprio espaço, a ter suas próprias responsabilidades. E você vai então cada vez mais conferindo essa liberdade para ele. Se você tiver feito um trabalho bem feito nos anos anteriores, já ter lidado com várias coisas com ele vai poder morar sozinho vai poder usar a liberdade sem libertinagem. Se você fez um bom trabalho, já explicou para ele sobre transformações no corpo, já explicou para ele que pornografia não agrada ao Senhor, que ele deve então procurar se purificar e estar na dependência do Senhor para escolher uma moça, vai ser o melhor para a vida dele. Nem se preocupe que debaixo do seu nariz ele pode pecar contra Deus. Então ensine ele a amar o Senhor, a temer a Deus e a então ter o seu espaço e vá preparando cada vez mais ele para assumir o lar. Lembre-se que isso vai ser o melhor para o seu filho. Casamento é o desejo de Deus para todo ser humano. Então você precisa preparar seu filho para esse dia, para o casamento. Poucas raras exceções vão realmente ficar sem casar. Nenhuma moça vai se recusar a casar com um rapaz que é maduro, responsável, que sabe o que quer. Mas essa geração de homens fracos, frágeis, que não sabem o que querem, de filhos mimados ao extremo, que têm se tornado cada vez mais efeminados, tem sido horrível e dificultado muito moças cristãs casarem. Ensine seu filho a ser responsável, a trabalhar, a servir na igreja de liberdade, mas alerte dos perigos da libertinagem. E ensine seu filho a andar em santidade, no temor do Senhor. E para isso, ore muito por seu filho, como também por seu futuro cônjuge. Você pode dar conselhos, mas tenha cuidado para dar na hora certa, quando eles realmente vão ser bem-vindos, para que você não atire pérolas ao vento. Seja sábia.
Se seu filho já casou, evite o máximo de dar conselho sem você ser chamada. Deixe que ele se resolva e se acerte com seu cônjuge. Se um dia ele vier pedir ajuda, seja imparcial em dar esse conselho. Mas geralmente eles não vêm pedir porque mães não são imparciais. Vão sempre pesar mais ou defender mais o filho. É por isso que eles nunca vão procurar você. Então, minha irmã, criar filho não é uma tarefa fácil. Mas certamente nos ensina muito sobre o nosso coração corrompido e de como precisamos aprender todos os dias a sacrificar nossos desejos no altar do Senhor. Esses desejos idólatras que a gente insiste em chamar de desejo santo. Não, minha irmã, se arrependa deles, entronize o Senhor em seu coração. Não dependa de amor de ninguém, nem de marido, nem de filho. Ame ao Senhor com todo o seu coração e ame então seu marido e ame seu filho biblicamente falando. Deus te ajuda a ser uma mulher sábia a criar filhos para a glória de Deus. Não seja uma mulher controladora nem abusiva, porque se você for esse tipo de mulher, vai perder as pessoas à sua volta. Essa semana faça um diário das vezes que você realmente foi tentada a ser uma mulher controladora, abusiva, e desenvolva o hábito de observar as motivações do seu coração. Se você tem submetido a Deus ou não, se pratica a subserviência com seus filhos, sempre obrigando eles a fazer a sua vontade, e não ensina eles a temer ao Senhor. Se arrependa disso e que Deus nos ajude. Até a próxima semana. Eu espero que você esteja conosco. Semana que vem vamos falar sobre discernir um futuro cônjuge. E a gente então vai encerrar, será a nossa última live sobre essa temática. Que Deus nos abençoe.